Mas isso é uma realidade para 3 semestres. Depois começa a ter folga. Porque você vai continuar arrecadando, você vai continuar tendo premiações. Isso é dinheiro novo, que não está estrangulado pelas dívidas. Então, a tendência em 6, 7 anos, um time desse tamanho, é estar igual ao Flamengo. Não tenho dúvida disso. A menor dúvida disso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades, o que a imprensa vem falando, né? Muitos elogios à atuação do Corinthians e principalmente sobre o que pensar para o futuro. O Corinthians aí vem num projeto bom, com bons jogadores, né? Para buscar coisas grandes já no próximo ano, porém, muitos elogios também à conduta do Corinthians, que deve se programar, se ajustar para tentar ali melhorar a questão financeira, né, para tentar tirar um pouco dessa dívida. A vaquinha lá do estádio segue batendo quase 30 milhões de reais, é um valor muito bom. A torcida continua ajudando, apoiando essa grande arrecadação ali puxada pela Gaviões da Fiel. Muitos elogios ao Depay, né, que chegou e mudou completamente a cara do Corinthians, e também ao Yuri Alberto, que está vivendo a melhor fase de sua carreira, até porque virou agora o artilheiro do ano no Brasil, junto com o atacante Pedro do Flamengo. É sobre isso que falaremos a partir de agora. Pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal e, é claro, o link do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa G4 na íntegra. Romero, Pedro Henrique, Memphis, Yuri Alberto e o Vasquete. Ó o Anselmo Fernandes, ó, pra você. Pra mim. Quitação da arena a caminho e timão voando. É pra cair o queixo da boina secadora. Gostei do boina secadora. Cara, vou ficar marcado porque me preocupo com o Corinthians. Então, a partir de agora, a boina já não tá mais comigo. Pega essa, porque, de fato, o Corinthians tá jogando muito bem. E o trabalho do Emiliano e do Ramon foi bem feito. A minha percepção de que não era um trabalho bom por causa das Copas. Ninguém consegue 8 vitórias seguidas com sorte ou de graça. Então eu tenho uma pergunta pra vocês. Exatamente, a fase mais difícil do campeonato, que são os últimos 10 jogos. Então, uma pergunta pra vocês. Sem a família Dias, o Corinthians teria feito o que fez? Fosse outro cara lá, outro treinador. É difícil dizer. Em outras palavras, quanto que o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias foi fundamental pro Corinthians reagir, etc e tal? Mas desculpa, o mais fundamental foram os jogadores, na minha visão. Eu também acho isso, mas eu queria ouvir vocês. Então, mas aí que tá. Eu acho que os dois, peito estufado do Emiliano à parte, eles têm a vantagem de serem profissionais super rodados e tudo mais, acostumados a lidar com jogadores famosos e tudo mais. Trouxeram alguns, diferentemente de outros técnicos que estão aí espalhados pelo país, que eles quiseram, fizeram questão, caso do Carrillo. Que o cara, o Máximo no começo não gostou. Segunda divisão da Esse é Ásia. jogador de confiança deles, vai pra qualquer lugar com eles. É um jogador versátil, joga em qualquer lugar. A participação na contratação do Memphis. Então, tipo, eles têm, claro, virtudes, né? E acho que souberam, com esse elenco formado em 2 etapas, estabelecer um time titular muito interessante. Eu acho que joga, curiosamente, essa é uma pergunta que acho que não foi feita de uma forma ainda incisiva por quem cobre o Corinthians, na minha opinião. Por que raios vocês, nas Copas, modificaram o sistema de jogo utilizado praticamente durante toda a arrancada do Brasileiro? Por que vocês foram com 3 atacantes? Por que raios? Por que ir no Maracanã com 2 meias, por exemplo? Por que raios? Vocês acham que é por quê? Porque eu acho que eles trataram sem prioridade. Eu não sei. Porque era um momento difícil de queda e era quase que um estorvo estar em 3 competições. Não vejo assim. Jogou pra ganhar. Ninguém joga pra perder. Não, O que eu não acho é o pra seguinte, vendo os outros técnicos, ele é um técnico diferente, ele é mais velho. Os outros técnicos argentinos que a gente tá vendo trabalhando no Brasil, Voivoda, Milito, Zubeldia, eles nas Copas, eles jogam de uma forma diferente. Agora, eu não sei se é uma questão, né? E pra mim foi esdrúxulo mesmo ver o Corinthians que estava dando certo mudar, assim como os outros mudaram nas Copas. O Fortaleza tem dificuldade nas Copas. Nessa situação. 5x0 do agregado, time reserva do Corinthians, quase incrível. Né? Então eu fico nessa situação, mas quando a gente viu, primeiro, com 3 zagueiros, ok, porque o Corinthians tinha mais zagueiros depois da janela do meio, mas sobretudo com os 3 volantes jogando. Isso deu certo desde o começo, potencializou o Garro e a dupla de ataque. É mérito dos caras. E me parece a figura do Memphis dentro do futebol. Tem treinador falando ali em off, batendo papo e tal, assim, de outros times, falou assim: quando você traz um cara desse, você muda muito o ambiente de um time, de uma torcida, aquilo dá confiança, o cara que tá do lado acha que ele é melhor do que ele é. Existe muito isso, essas coisas no futebol. Alguém que chega. E o que mais me impressiona no Memphis não é nem a maneira que ele está jogando, ou os números dele, que são bons, né? Ele tem 10 jogos como titular, 6 gols e 4 assistências. E outros 3 jogos ele entrou um pouquinho, que era quando tava ganhando ritmo. Cara, mas você tem 10 de titular, 6 gols e 4 assistências, é um por jogo, ou você dá um passe ou faz um gol. Isso não é pouco no começo, em adaptação e tudo mais. Só que uma coisa que me chama tanto a atenção é a parte dele fora de campo. Eu não imaginava que ele ia se enquadrar com esse ambiente Corinthians, com o torcedor, com o estádio, com a periferia, com a rua, com o atendimento na porta do CT. Sinceramente, eu imaginava que ele não ia ser um cara só europeu, porque ele tem aquela raiz dele africana, do pai e tudo mais, ele fala disso na coletiva. Eu sei o que é viver num país com mais dificuldades, a Holanda não é minha única realidade. Eu falei, esse cara vai ter mas eu não achava que ele ia enquadrar desse nível de respeito, de dia a dia. Ele sai do estádio toda vez, atende todo mundo, até o último a entrar no carro dele. Eu confesso que eu tô bem surpreso e positivamente. E quando você tá feliz, se enquadra desse jeito, se sente respeitado e adorado, vê crianças usando sua faixinha. Cara, você chega no estádio, na porta do estádio, que tem de faixa na cabeça de criança, é uma brincadeira. Eu tive que comprar as 2 faixas preta e a branca pro meu filho. Então, quando o cara se sente, fala, agora eu vou pôr meu talento em campo e as coisas começam a fluir. Então, realmente, ele tem muito parte integrante em termos de confiança, de mudança de ambiente, ele também faz parte disso. Ele lembra um pouco nesse aspecto, a presença, o impacto no time. Ele lembra o Tevez. Quando o Tevez, a mania Memphis. Sendo que o Tevez chegou no Brasil no auge da carreira. O cara é uma outra circunstância. Não é o Memphis com mais de 30, tendo passado pela Europa toda. O Corinthians contratou o Tevez era campeão da Sul-Americana, 23 anos do 23 anos com o mercado europeu. Né? Era de se imaginar que o Tevez faria diferença pelo que ele... O Memphis a gente não sabia qual era a motivação, qual que era o envolvimento dele. Seria ser convocado na seleção holandesa, isso ajudou pra caramba e pode interferir na temporada seguinte. Na de março é quase. Exatamente. Então, são coisas, mas de fato ele... Olha... O Anderson Moura aqui, Massa, ele fala o seguinte: Massa, sou corintiano e acho que você tem razão, tá? E ele continua: queria a sua opinião. A RJ
que eu não sei qual é o legenda disso, falência. Recuperação judicial. Que o Corinthians pediu, seria uma forma mesmo que por via força de flamengar? Não é. Aliás, eu usei o termo errado ontem. Eu falei falência é concordata, que é um passo antes da falência, né? Concordata é quando você levanta as mãos na sua empresa e fala, eu quero dar um jeito que eu vou falir. Quando você fala, fecha a porta, acabou, não tem mais jeito, né? Então, o que o Corinthians, quando ele vai para recuperação judicial, ele está dizendo a todos que ele tem intenção de pagar, que ele quer pagar. É sim, o flamengar, mas vai depender muito do como ele vai agir depois de tudo isso ajustado. Porque quando tiver tudo ajustado, você vai ter que trabalhar com um orçamento menor. 20 a 30% do seu orçamento vai ser destinado a pagar as contas. Por 5, 6, 7 anos, não se sabe ainda o tamanho disso tudo. O Vessa trouxe ontem que só pro Bertolucci são 78 milhões. Então, esse é um ponto. Porque o grande problema de quem faz esses ajustes é que quando começa ao meio do caminho, você tem um jogador importante que se machuca. Né? Aí você precisa ir ao mercado contratar outro. Não vai poder. A não ser que você venda jogadores. O Corinthians tem uma folha alta com o Pedro Raul, com o Martínez, o Hernandes, né, com o espanhol lá, o Héctor. Você tem só de volantes são 7, atacantes são 7. Em tese, o time está preparado para enfrentar essa turbulência. Mas isso é uma realidade para 3 semestres. Depois começa a ter folga. Porque você vai continuar arrecadando, você vai continuar tendo premiações. E isso é dinheiro novo, que não está estrangulado pelas dívidas. Então, a tendência em 6, 7 anos, um time desse tamanho, é estar igual ao Flamengo. Não tenho dúvida disso. A menor dúvida disso. Então, basta querer. Também apavorado. Meu Deus, que deve tanto, vai resolver. Claro que vai. Vai se Colocar a mão na massa. Se colocar a mão na massa. Agora, se você inventar um outro Memphis, Se o for que nem próprio esse- Corinthians pagar... for que nem esse ano, não. Não. Vai ser, concordo. Nem Não precisa. sei. Olha, nem precisa ser. Eu não sei. Ou o Corinthians abrindo Eu outro não banco sei. aí de... Não, porque Tá bom, então o Corinthians pega o Zuliano na pré-Libertadores e cai, eliminado. Ah. Aí já, e o treinador? Fica fora da Copa, do Paulista. Pode acontecer. Se o desempenho esportivo for ruim, não sabemos. Se o desempenho esportivo for ruim, o que é que faz o presidente colocado por Deus no cargo? O Augusto Melo. Aonde? O que ele fez esse ano? Ele não tá nem aí pra pagar conta. Ele trouxe o que a Fiel queria. A Gaviões foi lá e queimou os bonecos. E botou ele no colo. Entendeu? Então, se ele cair nesta tentação, 6, 7 anos vai demorar 8, 9. O Corinthians está a 20 pontos do líder. Valeu a pena fazer tudo o que esses caras fizeram com o Corinthians? É esse ponto que eu falo. Eu prefiro um campeonato com o Corinthians saudável, São Paulo saudável, Flamengo saudável, Palmeiras saudável. A gente vai ver jogo, cara. Mas então, Entendeu? agora. O Corinthians, a ideia da diretoria, se der, é trazer 3 caras só. Aí, ó. Um zagueiro, um É lateral só, e um... trouxe 25. Então, 25 vai ter mais 3. Mas aí que tá, essa é a diferença. 23 foram embora. Sim. Então você tinha que parar. Então você fecha as portas e fala, eu não vou participar dos campeonatos no ano. Porque se você vai com 23 embora, você tem que trazer 21. Você tem que repor o seu elenco. A quantidade de jogadores que saíram do Corinthians é a maior reformulação do clube grande que eu me lembro. O ideal seria... Mas o Corinthians fez uma reformulação, não é que fez uma reformulação, agora trouxe o Zezinho do não sei da onde, o Pedrinho que custa R$1. O cara trouxe o Memphis, trouxe essa galera toda. Ele fez uma reformulação sem contar. Ó, eu preciso reformular aqui, mas agora eu preciso... Só que os caras eu saíram preciso também ganhar, ganhavam. São Paulo. Não, mas Os que saíram também Não, ganharam. Augusto, Cássio, Eu sei. Fábio Mas Santos, quando você faz- Juliano, Paulinho. Mas a reformulação, ela não foi feita tendo como olhar econômico. Não, Zero. perfeito, é isso. Que é, por exemplo, o que o São Paulo vai fazer. Olha, a gente vai sair aqui o Rafinha, sei lá quem vai sair do São Paulo, mas a gente vai contratar o cara que vai ganhar 1/3 do que ele ganha. Não, é porque é diferente. Você tá falando de uma roda que gira com 1 bilhão e outra que gira por incompetência dos últimos anos com 700, 600. Então, é diferente. Não é a mesma coisa. O Corinthians tem um patrocinador que paga o Memphis. Aí ponto. Se o São Paulo for competente e ir atrás de alguém que pague o Memphis 2, beleza. Mas aí que tá, entendeu? São modelos distintos. Sim, o Corinthians tem um jeito de ser estar. Se o Corinthians continuar, o que eu faria? Traria 3 da base nas posições que o Corinthians precisa. E pronto, enxuga o elenco, diminui um pouco a folha. Paga as Espanhol, contas, tem obrigado. muita conta pra pagar Entendeu? no que vem, Fala jogadores sério. contratos parcelados. Entendeu? Então, cara, isso é um caminho que aponta o caminho. Agora, se o Corinthians vai fazer isso, não sei, não vou me preocupar mais. Eu faria. Porque tá na hora do Corinthians voltar a ser protagonista. Tá na hora do Corinthians entrar numa Libertadores de novo e falar, eu vou bater no peito, eu tenho chance de ganhar. Entendeu? Agora, com essa situação do jeito que está, uma hora ou outra, vai ter que vender jogador. Essa dupla Memphis e Yuri Alberto, não sei se será mantida. Claro que vai. Acho que o Yuri vai ser negociado. Eu acho que o Yuri, cara, o jeito que ele comemora o gol, colocando, ele levanta a camisa e põe o peito e faz assim pra torcida, me pareceu, era o último jogo dele no estádio no ano. Olha, eu acho sim. Cara, ele já não foi negociado no meio do ano e me parece, pelo que eu sei, o Vess pode confirmar ou não, que ele foi prometido algo diferente. Eu vou colocar os números dele na O tela, Corinthians o já tamanho do negócio. negou 18 de euros e se fala em 25 de libras. Cara, 25 de libras a 7 pau, é muito difícil de você segurar o jogador a esse valor se vier. Ó, artilheiro do Brasileirão com 16 gols. Artilheiro do Brasil ao lado do Pedro, com 30 gols. No ano, Vice-artilheiro da Sul-Americana, em 2024. Segundo maior artilheiro da Arena, com 34 gols. Terceiro maior artilheiro do Corinthians no século, com 56 gols. Esse é o Yuri Alberto. Romero 62 e Jô 65. Não tem Impressionante. discussão, cara. Ele ajustou o time. E com 23 anos. Agora, você já tem substituto pra ele na E a gente altura. não esquece de quem ficou falando que o cara era baga, ficou fazendo meme na internet. A gente- Aqui não fizemos isso nunca. Na verdade, a gente só faz o recorte do Yuri desse ano, né? A gente tem que lembrar que o Yuri foi uma contratação da gestão anterior toda confusa, aquela coisa do Zenit. Quantos caras 4 vão, jogadores quantos caras foram vai? Nossa, o cara fez ver que Quanto essa bala aí custa? vai ter valido, hein? Então, mas é que tá, então, nunca é claro. A gente não sabe até hoje como é que foi a negociação com o Zenit. Direito Na federativo. teoria, custou 12,5 de euros. Na teoria. Porque o Zenit Foi paga brincadeira, 25 pro Inter e fala, eu vou vender agora por 25. Você tá comprando 50%, 12,5. Como que nós vamos pagar? Robert Renan, Duqueiroz, Mantuan, aquela galera toda. Aí foram quebrando, ó. Esse valeu 3, esse 4, 12,5. Tá bom. Você tem 50%, mas o federativo é seu. Foi isso que o Corinthians fez. Então, na teoria, 12,5 já pagou por ele. Você teria que conseguir agora um dinheiro a mais até pra poder ter um lucro em cima dele, né? E ele tinha, no final do ano passado, com a saída do Roger Guedes, um companheiro, o Romero. A gente fala de reformulação, saíram 25, entraram 25. Quantos companheiros de ataque o Corinthians contratou pro Yuri nessa temporada? Mas você acabou de passar pelo ataque. Pedro Raul, Quanto custa? Hector Hernandes. Quanto custa? Memphis Depay, quanto custa? Memphis. Então, Thales Magno, Thales quanto Magno. custa? E mais, essa coisa do patrocinador, de novo a gente tá falando de coisas muito frágeis. O patrocinador pagar o Yuri tá pagando o Corinthians, o Memphis Depay, o patrocinador nem regularizado tá. Não, já tá, né? Não, vai ter que no final do ano Ah, entra sim, sim. mas até dezembro. É tudo assim, não. Daqui a 2 meses a gente vê. Aguenta um pouquinho mais. A situação é frágil, né? E tudo foi costurado sem garantia. O Corinthians costurou esse time desse ano sem garantia. É um timaço, mas é sem garantia alguma. Né? Não tem... A quantidade de dinheiro que o Corinthians arrecada é proporcional à quantidade de dinheiro que o Corinthians gasta e desperdiça.
né? Só de multa de técnico, multa de não sei o que lá. Cara, então assim, esse mundo maravilhoso da arrecadação, ele só vai ser sustentável se o Corinthians de fato fizer alguma lição de casa que ele não tá fazendo. O Corinthians vendeu, e aí é isso que o Massa tá dizendo, vender jogadores, isso não dá pra você ter. Até você pode fazer uma projeção, mas é difícil pensar em vendas, tirando a do Yuri, algum outro jovem que possa aparecer pro ano que vem. Esse ano vendeu 2 meninos, 40 milhões de euros. Exato, eu O acho que Moscardo e o Wesley. Cara, deu uma grana enorme os 2 meninos. Aí. Deu quase 250 pau os dois. Uma base em frangalhos, na zona. E o ano que vem não tem tanta perspectiva de moleque assim. Tirando o Bidon, que quando eu entrei aqui nesse programa abriu, Foi. que eu falava, Copa São Paulo, esse você menino, olha, se vender por menos de 20. Cara, o Bidon ontem, impressionante, pôs o jogo no bolso junto com o Carrilho ali e tal. E vai ser, esse é um menino que vai render de 20 a 20 e pouco. Mas não tem muito mais também. O resto é tudo cara mais experiente e tal. Não vai ter tanto cara tirando Bidon e Yuri pra vender. Carrilho, você vai vender? Não vai. Memphis, você vai vender? Não vai. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Se Então, você tem que tomar trouxer, cuidado com ao isso. invés de contratar, subir 3 caras, o elenco já é qualificado. O elenco já é robusto. Mas tem 3 caras da base, você pode falar. Tem. Ah, mas- Você vai trazer o cara pro cara amadurecer. É isso, diferente. Não é pro cara jogar. Tem 5 zagueiros, entendeu? A impressão que eu tenho de 8 fora é que o volantes. Palmeiras sobe os caras quase já com a perspectiva, esses caras vão dar certo. Os do Corinthians não é muito assim. Então, assim, mas a questão não é dar certo ou dar errado. A questão é você entrar neste caminho para que você seja o Corinthians que nós conhecemos de volta. É simples. eu tô- É simples, é não gastar mais. Você já tá com o elenco montado, Carrilho. É contrato curto, né? Meio do ano, vai Tudo ter bem, que beleza, renovar. renova. É um cara importante, tá jogando bem. Ok, vamos lá, né? Aí, ao invés de ir ao mercado, subir 3 caras, rejuvenesce o time. Esses caras podem começar o Paulista, porque vai encavalar tudo lá, pré-Libertadores, Paulista. Faz a coisa um pouco mais pensando naquilo que o Corinthians precisa ser daqui 5 anos. E é rápido, não demora muito. Porque é o seguinte, quando você entra nesse processo de recuperação, tudo que entra mais é teu, não fica estrangulado. Não vai pra transfer, entendam a diferença. Por isso que o São Paulo vai dar certo se conseguir tocar o plano. Vou fazer uma pergunta sobre- Entendeu? Porque começa a sobrar, começa a respirar. Você não tem, mas é simples, cara. É igual na tua casa. É igualzinho na sua casa. Quando você estoura o seu cartão de crédito, quando você Banal, para de gastar no cartão de nem crédito e faz um acordo de pagamento, aquilo é um alívio. Por quê? 2 coisas. Você para de gastar e esse acordo, ele cabe no teu orçamento. Então, para pagar a escola das crianças, o condomínio, a luz, a net, tá tudo lá. A comida, a gasolina, tá tudo lá. E mais o cartão, que você tá pagando por mês. Mas se você não para de fazer esse movimento, não vai ter respiro nunca. O Corinthians, o Santos, qualquer instituição é básico. Né? E outra, o Corinthians tem uma joia na mão, que é um estádio que tem... Quanto é a renda média? 2,5. 2,5. Eu devo 700, menos 20 já que a Gaviões está pagando. Vamos supor que a dívida cai para 600. Caramba, se o Real Madrid vendeu 30% da operação do estádio para ter o Bernabé, o Corinthians pode se livrar desta dívida tendo um aporte. Por exemplo, eu quero 30% da arena. Quanto ela vale em 30 anos? Faz a conta. Ah, vale X. Me dá metade do X. Agora, e o resto a gente vira parceiro. Você pega essa metade, acabou o seu problema de curto prazo. Você pode contratar, você ganha fôlego. Mas é uma burrice, é uma tapadice inacreditável que fizeram com o Corinthians até aqui. Mas eu falo, eu sou o Zeca Boina. Entendeu? E ponto. Fala você, porque os caras querem me matar. Quem vai falar vai ser o Augusto Melo e o Fabinho, porque eles falaram sobre o planejamento do Corinthians pro ano que vem. Vamos ver se eles ouviram o Então tá aí, né? Então tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado, né? O Corinthians tem um potencial gigantesco, mas o que falta mesmo é se ajustar, né? É ter ali uma diretoria que seja mais competente. O Augusto tá tentando, né? Ainda bem que deu certo a jogada que foi trazer o Memphis para que o Corinthians não caísse, para que ganhasse ali um respiro e conseguisse se salvar visando a próxima temporada. Só que eu acredito que a expectativa não seria tão grande quanto foi. O principal objetivo algum mês atrás, 2 meses atrás, na verdade, era não ser rebaixado. E agora o Corinthians está brigando e vai classificar, tá classificado para a Copa do Brasil e vai classificar também para a Libertadores. Ou seja, é incrível, impressionante assim o que o Corinthians conseguiu fazer, surpreendeu muita gente. Acho que nem os mais otimistas imaginavam que o Corinthians fosse terminar a temporada 2024 voando com 8 vitórias seguidas. Na última rodada vai enfrentar o Grêmio, e aí sim, o Grêmio já que também não briga por mais nada, então pode ser que o Corinthians consiga até mais uma vitória e emplacar o ano vencendo 9 impressionantes, 9 partidas seguidas. Diz o que você pensa, você concorda, discorda com a opinião dos comentaristas? Comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!